Boa noite, galera. Vamos dar continuidade então na nossa aula de limite e continuidade, agora de funções de duas variáveis. Então tá aqui, ó. Primeiro exemplo, f de xy igual a x. O que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos calcular o limite da função f de xy quando xy tende ao ponto A e B. Então, quem que é a nossa f de xy? F de xy está aqui, né? Ó, vale x. Então, na verdade, eu estou querendo calcular o limite de x com x e y tendendo a AB. Então, o limite de x. Se eu já não tenho y, né? Aqui eu até poderia escrever dessa forma, ó. Limite de x tendendo a A de x. E isso aqui vai dar o próprio A, né? Se x tende a A, deu A. Que é igual a nossa função no ponto AB. Beleza? Então, essa função aqui, ela é contínua. Uma mensagem aqui. Continuando. O limite da função g de xy é análogo, né? Vai dar a mesma coisa, viu, galera? Só que agora vai dar o ponto y, né? Ó, para x e y tendendo a B. Isso aqui é o limite. Quem que é a função de g de xy? É a função y de xy tendendo a AB. Como não tenho x, eu posso escrever essa função sendo o limite de y tendendo a B da função y. E isso aqui é só trocar por b, né? Que é igual a nossa função. Opa, aqui é g. Deixa eu apagar. Que é igual a nossa função g de xy. G de x. Opa, galera. G de AB. Beleza? Porque está aplicado no ponto. Bom, então, essas aqui é só para mostrar que elas são contínuas em todo o seu domínio. Tanto a função f quanto g, elas são contínuas em todo o seu domínio. Com isso, nós vamos ter essa observação aqui, ó. Se f e g elas são contínuas, vale essas propriedades, tá? Ó. F mais ou menos g também é contínua. Se eu multiplicar as duas funções, f vezes g também vai ser contínua. E a f dividido pela g também é contínua, só que essa g tem que ser diferente de zero, né? Então, vamos para alguns exemplos. Ó, começando aqui, eu vou falar do limite. Vocês vão ver vários tipos de exemplo, tá, galera? Ó, limite de e de x que multiplica x ao quadrado mais xy menos 1. E nós temos que x e y tendem a 0 e 1. Tá? Esse é o exemplo. Ó, um exercício desse, se vocês olharem para o domínio dessa função, não existe nenhuma restrição, né? Ó, a função x ao quadrado, que é x vezes x, se a função x ela é contínua, vale a propriedade, né? X vezes x também será contínua. X vezes y, se x é contínua e y é contínua, a multiplicação também é contínua. E e elevado a x é contínuo. Sendo assim, se elas são contínuas, é só eu substituir por 0 e por 1. Então vai ficar e elevado a 0 vezes o x, que é 0 ao quadrado,
mais 0 vezes 1 menos 1. Esse carinha aqui dá 1 vezes, aqui dentro dá 0 dá menos 1. Então 1 vezes menos 1 que vai dar menos 1. Beleza? Olha um outro exemplo aqui, ó. Limite de x vezes o cosseno de x menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E o x e y, eles tendem a 2 e 2. Então, esse daqui é a mesma coisa, galera. Ó, o que nós vamos fazer? Aqui embaixo só não pode ser 0, certo? Então, ela só não vai ser contínua, no caso, no ponto 0, 0, né? Porque só o 0 ao quadrado que dá 0. Esses dois números aqui, se for diferente de 0, sempre vai ser positivo porque o expoente é par. Beleza? Então, ó, a parte de baixo, x ao quadrado, seria um x vezes x, que é contínuo. Y ao quadrado é contínuo. Só o x é contínuo e a função trigonométrica também é contínua. Então, nesse caso, também é só trocar pelos pontos 2 e 2. Então, vamos lá. Ó. Se eu trocar aqui, vai ficar 2 vezes o cosseno. Vou fazer direto, viu, galera? Ó, cosseno de 2 menos 2 dá 0. Então, cosseno de 0. E aqui, 2 ao quadrado, 4. Mais 2 ao quadrado, 4. O cosseno de 0, não sei se vocês se lembram, né? Para o cosseno. Ó, então, esse aqui é para o cosseno. O cosseno aqui é 1 e aqui é menos 1. Aqui é 0 e aqui é 0. Então, cosseno de 0, né? 0 graus, vai dar aqui no 1. Beleza? Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 4 mais 4, 8. E isso aqui dá 1 sobre 4. Beleza? Vamos ver mais exemplos. Aqui era o número 1. Isso aqui eu vou chamar de 2. 3. Vocês vão perceber que essa aqui já vai ser diferente da anterior. Ó, o limite com x e y tendendo a 1 e 1. E a função vai ser raiz de x menos raiz de y sobre x menos y. Só que o x menos y não pode ser valores iguais. Então, ponto 1 e 1 não é contínuo. Eu não posso trocar. Se trocar por 1 e 1 aqui, vai dar 0 embaixo. Então, já vai dar uma indeterminação. O que eu poderia fazer, então, para mudar isso daqui? Nós vamos aplicar um produto notável. Então, galera, como que nós vamos resolver os exercícios de limite? O primeiro passo que a gente viu é analisar as relações contínuas, se é possível trocar no ponto que foi dado. Se for possível, só trocar. Nesse caso, vimos que não é possível. O que eu tenho que fazer? Aplicar um produto notável. O que a gente sabe? Que a quadrado, vou escrever assim, a quadrado menos b quadrado, o que dá isso daqui? A mais b vezes a menos b. Certo? Então, para eu chegar nisso, não é só tirar a raiz desse cara. Tira a raiz desse, vai dar A. Tira a raiz desse, vai dar B. Daí eu apliquei isso daqui. É o que eu vou fazer aqui, ó. Tira a raiz desse, tira a raiz desse. Como que vai ficar? O limite da raiz de x menos a raiz de y sobre esse cara de baixo é isso daqui, ó. Raiz de x mais raiz de y que multiplica raiz de x menos a raiz de y.
Beleza? Porque isso aqui, o quadrado do primeiro vai dar x, menos o quadrado do segundo que dá y. Isso aplicado no ponto... E agora para caber aqui, hein? Aplicado no ponto 1 e 1. E aqui nós sabemos que esse x menos y, raiz de x menos raiz de y de cima com raiz de x menos raiz de y embaixo, eu posso simplificar. Então isso aqui ficou limite, em cima ficou 1 sobre raiz de x mais raiz de y, com x e y tendendo a 1 e 1. Beleza? Agora eu posso trocar que não vai zerar a parte de baixo. Então vai dar 1 sobre... Tá cada vez pior meus números aí, hein? Cadê? Vai dar 1 sobre raiz quadrada de 1 é 1, mais raiz quadrada de 1 é 1. Isso aqui deu 1 sobre 2. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Exercício 4. Vamos ver se vai caber aqui. Depois não deixei espaço, né? Então tem que caber. Ó, limite de x e y tendendo a 1 e 2. 1 e 2. E a função aqui, ela é x² menos y² mais 2y menos 1, tudo isso sobre x menos y mais 1. X menos y mais 1. Então vamos lá, ó. Se eu trocar o x por 1, eu vou ter 1 mais 1, 2, menos o y vale 2. Então fica 2 menos 2, 0. Ou seja, ela não é contínua no ponto 1 e 2, tá? Não posso fazer essa substituição. O que eu vou fazer então para que eu consiga melhorar isso? Essa parte de cima, não sei se vocês se lembram, ela é um trinômio quadrado perfeito. Ó, se eu colocar um menos em evidência, escrevendo assim, ó, limite de x ao quadrado, menos y² menos 2y mais 1. Você viu que eu coloquei o menos para fora, então eu inverto o sinal do quem está dentro, né? E a parte de baixo vai ficar x menos y menos 1. Opa. Com x e y tendendo a 1 e 2. Então, o que eu fiz? Nós vamos ter que olhar, galera, os exercícios e ver o primeiro caso, né, se é possível já substituir. Se não for, nós vamos ver se é possível eu melhorar isso aqui para que consiga resolver a conta. Então, vamos lá, ó. Fazendo dessa forma, como que eu sei que isso aqui é um produto notável, que é um trinômio quadrado perfeito, na verdade? Ó, vocês se lembram como que eu abro isso daqui? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então dá menos 4x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 4. Como que eu sei se é um trinômio quadrado perfeito? Eu extraio a raiz do primeiro e do último. O último e o primeiro, né? A raiz desse aqui é 2, a raiz quadrada de x² é x. Aí você faz duas vezes esses caras e tem que bater com o do meio. Bateu. Então a resposta é esse cara com esse sinal e esse cara, que seria x menos 2, que está aqui, ao quadrado. É o que nós vamos fazer aqui, né? Ó, tira a raiz desse, é y. Tira a raiz desse, é 1. Multiplica por 2. Vai dar 2y, bateu com o do meio. Então é y menos 1 ao quadrado. Então ficou assim, ó, limite
de x ao quadrado, que está ali já, né? Menos y menos 1 ao quadrado. Isso sobre x menos y menos 1, com o ponto x e y tendendo a 1 e 2. O que dá para fazer aqui? E agora, aqui em cima ficou o quadrado da diferença, né? Ficou isso daqui, ó. Deixa eu pôr a caneta preta de novo. Essa parte está igual a essa daqui, ó. Eu consigo abrir, porque vai cair um negócio parecido com isso, né? Parecido não, né? Igual. Então vai ficar assim, ó. Limite de x mais y menos 1 que multiplica x menos o y menos 1. Isso tudo sobre x menos y menos 1, com x e y tendendo a 1 e 2. Não está dando espaço aqui. Agora eu posso simplificar, né? Como é uma multiplicação, esse termo todo aqui de baixo, ó, ele está igualzinho a esse aqui. Então é só cortar. Beleza? E aí vai ficar então que o... Já vou trocar no ponto, tá? Ficou essa função aqui. E então, substituindo os pontos, já que eu cortei, né? O x sendo 1 e o y 2, vai ficar 1 mais 2 menos 1. Beleza? E aí 1 mais 1, que dá 2. Beleza? Então, ó, proposição. Sejam fg funções tais que o limite de f de xy é igual a 0, com x e y tendendo ao ponto x0 e y0, pontos quaisquer, né? E g é limitada. Então, ó, galera, deixa eu só falar dessa proposição. Suponhamos que uma função é 0 e a outra é limitada. Então, quando eu faço a função f vezes a função g, eu já sei que vai dar 0, beleza? Porque seria 0 vezes a função limitada. Tá? Vocês se lembram que a função limitada? A função limitada é, por exemplo, isso daqui, ó. Se eu tenho... Eu vou explicar por um gráfico, tá? Daí eu coloco já a forma algébrica. Mas se eu tenho um gráfico que faz isso daqui, ó. Por exemplo. E ela não passa para baixo desse ponto e nem para cima desse. Significa que ela tem um limitante superior e um limitante inferior. Então, o que é uma função limitada? Existe um limitante superior e um limitante inferior pertencente aos reais, tal que a nossa função ela está entre eles, tá? Ó, está entre o limite inferior, então ela é maior, né? Limite inferior, maior ou igual, que é menor ou igual ao limite superior, para todo x pertencente aos reais. Beleza? Então, só para mostrar que é uma função limitada, tá? Então, se acontecer o caso dessa função limitada, multiplicada por uma função que converge para zero, né? Então, isso vai dar zero. Tem algumas funções que são limitadas que só de bater o olho a gente já lembra, né? Do cálculo 1. Não sei se vocês vão se lembrar, mas eu vou falar, vou colocar ela aqui. Então, exemplo aqui, ó. Limite de x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado.
Então vamos supor que a gente tem essa daqui com x e y tendendo a 0 e 0. Então, ó, uma função dessa. O que eu vou fazer? Nós vamos olhar para a função. Dá para substituir no ponto 0, 0? Não dá. Deixa eu melhorar esse mais aqui. Só que nesse caso eu não consigo mexer. Não existe uma forma que eu mexa nisso para que eu cancele alguma das letras e fique possível de eu só trocar os pontos. Não é possível. Mas com a nossa proposição agora que acabamos de ver, dá para eu reescrever isso assim, ó. Limite de x e y tendendo a 0 e 0. E esse x ao cubo eu vou escrever ele assim, ó. X que multiplica x ao quadrado. Ó, tirei um x ali multiplicando, tá? Isso aqui é x ao cubo. De x ao quadrado mais y ao quadrado. E essa função aqui, essa aqui, eu não vou provar ela, né? Ela é limitada. Então eu tenho que olhar só para essa, né? Ó. Essa aqui não tá indo, o x não está indo para zero? Então seria 0 vezes uma função limitada. Então isso aqui vai resultar em 0. Beleza? Então essa é uma outra forma, galera. Então o que a gente viu até agora? A primeira que é só trocar, a segunda a gente tem que mexer para depois poder trocar. E esse caso aqui que a gente consegue transformar em uma limitada. Então, dando continuidade, né, vou pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar a caneta preta. Limite. Galera, isso daqui é bom lembrar, tá? E vai ter mais uma também que é assim, é de bater o olho e falar assim, ah, essa daí é limitada. Então são essas daqui que eu vou colocar. X e y tendendo ao ponto 0 e 0. Ó, a função é essa sobre x quadrado mais y quadrado. E aqui eu vou reescrever assim, ó, limite de x e y tendendo a 0 e 0. E essa função eu vou abrir ela assim, ó, x ao quadrado que multiplica y sobre x quadrado mais y quadrado. E essa função aqui, deixa eu marcar de outra cor. Essa função aqui ela é limitada. E se ela é limitada, essa aqui tende a zero, né? Então vai dar zero. Ficou zero vezes uma função limitada. E isso resulta em zero também. Beleza? Então temos aí mais um exemplo desse caso de função limitada. Esse outro caso, vamos lá, ó. Esse barulho que vocês devem estar ouvindo aí é minha cachorra que está aqui, viu? Ó, o limite de x da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado com x e y tendendo a 0 e 0. Bom, galera, nesse caso aqui, essa função a gente acabou de ver que ela é limitada, né? Só que não entra na proposição, por quê? Porque a proposição diz que se você tem uma função que tende a zero, né? Vezes a limitada, isso dá zero. No caso aqui nós temos só essa limitada. E se eu trocar pelo ponto 0 e 0, não vai dar, não tem como resolver. Então, quando tem uma situação desse tipo, a gente vai
trocar o ponto, tá? Então, ó, nós vamos pensar aqui que ao invés de ser x e y, nós vamos trocar a variável, né? Ao invés de ser x e y, nós vamos fazer assim, ó. Seja x e y igual a t e 0. Tá? Isso aqui é um ponto, vocês vendo o exemplo como vai funcionar, vocês vão perceber em alguns momentos por qual que é melhor trocar. Então, ó, só para ver aqui. Se eu troquei por t e 0, como que vai funcionar agora? Meu limite. O meu x agora era t, né? Então ficou t de t e 0 tendendo a 0, 0 da raiz de t quadrado, tal, porque era x, então meu x agora é t, e 0 ao quadrado, né? Eu vou explicar isso aí para vocês, vocês vão ver, vocês vão perceber que não é difícil, tá? Ó, como que fica isso? Aqui ficou t sobre, qual que é a raiz quadrada de t ao quadrado? Isso aqui é módulo de t, né? Se ele é módulo de t, quais são os possíveis resultados? Se o t for maior que zero, o que vai acontecer? Vai ficar positivo, então vai ficar t sobre t, vai dar 1. E se o t for menor que zero, isso dá negativo e vai dar menos 1. Então, os limites aqui, eles são diferentes. Portanto, eu já sei que esse limite aqui não existe. Certo? Então, como que nós vamos fazer? Aqui, se eu conseguir encontrar um ponto que eu achar, um ponto arbitrário, tá? Então, a gente pode escolher um ponto aí. Nesse caso, eu peguei o ponto t e 0 e eu vi que são diferentes. O que acontece? Se você pega um ponto e consegue chegar em um resultado, aí você pega um outro ponto, chega no mesmo resultado, pega um outro ponto, chega no mesmo resultado, significa que ela vai ser contínua, essa função será contínua sempre para todos os pontos? Você não consegue provar, porque pode ser que tenha algum ponto que falhe, tá? Só que aqui, nesse caso, se você conseguir encontrar algum ponto, trocando, né, o seu x e y por outros pontos, se você conseguir chegar em valores diferentes, eu já sei que ele não existe. Então, se chegar em diferente, não existe. Agora, se ficar só chegando iguais, eu não posso dizer que existe. Beleza? Ó, vamos para mais um exemplo. Eu não sei se vai caber aqui, eu coloquei por fim lá, mas vamos ver se cabe aqui, ó. O limite de x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, com x e y tendendo a 0 e 0. Então, ó, nesse daqui, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que encontrar limites diferentes para mostrar que o limite não existe, beleza? Só que, aqui, se eu faço assim, ó, vou colocar os pontos, tá? Se eu colocar aqui, ó, deixa eu pôr nesse cantinho aqui, ó, seja x e y igual ao ponto t0, que foi o que eu acabei de fazer. Como vai ficar? Limite de t0 tendendo a 0, 0. Aqui vai ficar t quadrado sobre o t quadrado
E t, aqui é 0, né? Então t quadrado sobre t quadrado, isso dá 1. Ah, então beleza, cheguei no resultado. Se eu colocar outro ponto, se eu colocasse assim, ó, x e y, 0 e t, limite de x ao quadrado aqui vai ser 0t agora, tá? 0t indo para 0 e 0. O que nós temos aqui? Não troquei a variável, né, gente? Oxi. Ó. Então, se é 0 e t, o x meu vai ser 0 sobre o x é 0. Então, aqui fica 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais t ao quadrado. E aqui eu cheguei que esse limite vai dar 0. Ou seja, eu cheguei em valores que são dois valores diferentes. Se eles são diferentes, o limite também não existe. Agora passando para o próximo. Ainda não é... Não, esse aqui é o último mesmo, acabei de ver aqui. Ó, por fim, esse daqui, limite de x e y quadrado sobre x menos y com x e y tendendo a 0 e 0. Nesse caso, galera, perceba que o 0 e 0 não posso trocar, né, aqui embaixo. Eu não consigo mexer na função também. E vamos trocar, vamos tentar colocar os pontos t e 0, tá, no lugar do x e y. Então, como que vai ficar? Ficaria assim, ó, se for t e 0, vou escrever, vai melhor. Limite, então no lugar do x vai ser t. Então, t vezes 0 ao quadrado sobre t menos 0. T 0 indo para 0, 0. T vezes 0 é 0. 0 sobre qualquer coisa, 0. Vamos ver o outro limite. O limite de... Agora vamos pôr o ponto aqui, ó, 0t. Beleza? Então, ó, coloquei ponto e vírgula, vou tentar o ponto 0t. O 0t ficaria assim, ó. O x é 0, né? Então é 0 vezes t ao quadrado. E aqui 0t indo para 0, 0. E a parte de baixo é x menos y, x é 0, né? Então ficou 0 menos t. Só que a parte de cima vai zerar, 0 sobre menos t, que é 0. Os limites são iguais. Posso afirmar então que é contínuo? Que esse limite existe, quer dizer? Não dá para afirmar ainda, porque pode ser que eu encontre algum ponto que não dê resultado. Pega aqui, ó. T e t. Se eu troco por t e t, como vai ficar esse limite? Porque eu tenho que encontrar algum ponto que vai furar, que vai dar diferente. Tá? Então vamos lá. Ó. Se eu trocar por t e t, vai ficar t vezes o t quadrado sobre t menos t. T menos t. Com, vamos lá, ó. T e t tendendo a 0 e 0. Isso aqui deu
Eu acabei de ver aqui, galera, que tava faltando o quadrado aqui, ó. Falei, ué, aqui vai ficar estranho, né? Então ficou t ao cubo sobre... Aqui eu vou colocar o t em evidência. Então t que multiplica 1 menos t. E aqui, esse cara aqui eu posso cortar, né? Ficaria t ao quadrado sobre... Cortei com esse, tá? Ó. Então cortei esse com esse. T quadrado sobre 1 menos t. Como o t vai para zero, né? Isso aqui vai ficar 0 sobre 1 menos 0. 0 sobre 1 que é 0. Então, ó, por enquanto, eu não consegui encontrar algum ponto que dê diferença, né? Para falar que esse limite não existe. Porque como que eu falei? Deixa eu só consertar aqui, colocar um quadrado aqui também. O que eu tinha falado? Nós vamos olhar para um limite e ver se é possível trocar no ponto. Se não for possível trocar no ponto, nós vamos ver se tem alguma mudança algébrica que a gente consiga fazer para depois trocar o ponto. Se não for possível, a gente vê se eu consigo abrir numa função limitada e uma outra função tendendo a zero, para que pelaquela proposição a gente consiga falar que dá zero, né? E se nenhum desses casos for possível, a gente vai tentar mostrar que esse limite aqui ele não existe. Só como que eu mostro que ele não existe? Eu troco alguns pontos e se eu encontrar dois valores diferentes, eu já sei que ele não existe. E por sinal aqui, todos que nós trocamos, tá batendo todos, né? Não consegui encontrar nenhum. O que a gente vai fazer agora? Então vamos lá, ó. Vamos passar para a próxima parte. Ó, o limite, deixa eu escrever aqui de novo. O limite ele é de x e y quadrado sobre x menos y quadrado. Xy tendendo a 0, 0. Beleza? Então, ó, sempre que a gente vê um menos y quadrado aqui, por exemplo, como que eu posso pensar? Galera, essa parte aqui é um pouco mais difícil de construir, tá? Essa vai ser mais complicada. Primeiro, o que eu vou tentar fazer? Ó, eu vou chamar o ponto, né, o x e o y ali, eu vou tentar pensar de uma forma, primeiramente igualando o grau. Então, o grau desse não é 1, esse aqui é 2. Então, eu vou ter que pensar esse aqui sendo grau 2 também. E esse aqui pode ser normal, porque já dá 2. Beleza? Mas, agora que é a hora de pensar sobre a relação trigonométrica. Se nós temos seno ao quadrado de x menos o cosseno ao quadrado de x igual a 1, isso aqui é a relação fundamental trigonométrica, tá? Se eu jogar para o outro lado, isso aqui vai para o outro lado, como que vai ficar? Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, ó, menos o cosseno ao quadrado de x. Tá vendo que está menos y ao quadrado? Então, aqui nesse t, eu vou colocar o cosseno de t para tentar chegar nessa relação. Então, vamos ver como que vai ficar isso daqui agora. Então, vai ficar limite de aqui é t quadrado, t cosseno t, indo para o ponto 0, 0. E a função agora eu vou substituir. Então, ó, vou colocar aqui na frente, um pouquinho para cima, tá, gente? Ó. Quem que é o meu x? É t quadrado. Quem que é meu y? É t cosseno de t, só que está ao quadrado. T cosseno t ao quadrado. E x menos y quadrado vai ficar t quadrado, né, que é o x, menos quem que é o y?
t cosseno de t ao quadrado. Então, melhorando isso daqui, limite t quadrado, t cosseno de t, indo para 0, 0. Como vai ficar aqui, ó, t quadrado, como está ao quadrado, vai ficar t quadrado vezes t quadrado cosseno quadrado de t. Tudo isso sobre a parte de baixo, t quadrado menos... Aqui vai ficar t quadrado cosseno quadrado de t. E agora, melhorando isso, ó, gente, eu vou fazer separado para não ter que ficar escrevendo toda hora isso. Vou só calcular essa parte separada, tá? Depois eu já mudo a folha, ó. Isso aqui vai ficar t a quarta vezes cosseno, então, ó, t a quarta vezes o cosseno quadrado de t sobre... Aqui eu vou colocar t quadrado em evidência. Então, t quadrado que multiplica... Se eu puxei em evidência, t quadrado vezes quem volta a t quadrado? 1 menos t quadrado vezes quem volta a t quadrado cosseno quadrado de t? Cosseno quadrado de t. Aí o que a gente queria que aparecesse, ó. 1 menos cosseno quadrado de t. Ó, 1 menos cosseno quadrado de x. Então, isso aqui, na verdade, é seno ao quadrado de x. Então, o que eu vou fazer? Esse t a quarta com esse t quadrado, eu vou cortar. Ficou t quadrado, né? Então, ficou t quadrado cosseno ao quadrado de t sobre, e a parte de baixo é seno ao quadrado de t. Beleza? Então, vou escrever essa função agora na outra parte aqui. Então, ficou assim, ó. Limite... Opa! Limite de t quadrado cosseno quadrado de t sobre o seno quadrado de t. Agora está tudo em função de t, né? Eu posso colocar dessa forma que já daria para colocar que t tende a zero. Tá? A gente já fez o que precisava, né? Já trocou as funções. Então, t tendendo a zero. E aqui, a partir daqui, como que eu melhoro isso? Para melhorar isso daqui, nós vamos ter que escrever assim, ó. Limite de t tendendo a zero. Por que eu não posso trocar por zero já de cara? Porque aqui vai ficar 0 vezes cosseno de zero. Beleza, cosseno de zero a gente sabe que é 1. Só que a parte de baixo, quem que é seno de zero? Seno de zero é zero, né? Então não pode ficar o zero aqui embaixo. Como que eu vou escrever? Esse t quadrado é como se eu fizesse assim, ó. Esse cosseno quadrado de t, eu vou falar que ele é uma funçãozinha aqui, ó, que está assim, sobre 1. Sobre o seno quadrado de t. E esse cara, t quadrado, vai ficar aqui embaixo, ó. Galera, vocês percebam que se eu fizer a multiplicação, né, extremos por meio, vai voltar nisso, né? Vai ficar t quadrado cosseno quadrado de t sobre seno quadrado de t. Então, eu só reescrevi. Então, se eu tenho o limite do quociente, isso aqui é igual ao quociente dos limites, tá? Então, eu vou calcular separado. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Ó, limite vai ser dividido por um outro limite, tá? Os dois com t tendendo a zero.
E a função de cima, cosseno quadrado de t. E a função de baixo, o seno quadrado de t sobre t quadrado. E aqui, esses dois estão ao quadrado. O que dá para fazer então? Ó? A parte de cima, a gente já sabe que cosseno quadrado de t, né? Se eu trocar por zero, cosseno de zero vai dar 1. Tá, então eu já vou colocar 1 aqui em cima. E a parte de baixo eu posso escrever assim, ó. Limite de t tendendo a zero de seno t sobre t ao quadrado. Isso aqui vocês viram no cálculo 1, que o limite de seno de t sobre t com t tendendo a zero, isso aqui é 1. Então vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado, que é igual a 1. E aí eu consegui provar então que o limite não existe, tá, galera? Por que que não existe? Porque esse limite deu 1 e os outros limites que a gente fez aqui deu 0. Então encontrei valores diferentes para o limite. Portanto, o limite não existe. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula mais extensa, né? E até a próxima então, galera. Um abraço.